Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. E eu quero trazer mais um conteúdo para nós aprendermos cada dia mais e não sermos mais enganados por ninguém. Nós que tivemos nossos olhos iluminados. Eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema o fim falado por Paulo, parte 2. Na parte 1, eu já tenho uma mensagem aqui gravada no YouTube. Na parte 1, eu falei do fim falado por Paulo, era o fim do velho Aion, da antiga dispensação da lei de Moisés. Entendeu? Então, e eu trouxe como tema, né, esse tema, e falei dentro da carta escrita por Paulo ali aos irmãos que se encontravam na comunidade de Roma. Hoje eu quero trazer a segunda parte, falando aqui, onde Paulo escreveu para os irmãos de Coríntios. Então o tema dessa mensagem é o fim falado por Paulo, parte 2. Agora eu vou falar aqui, trazer, né, essa mensagem, falando aqui da igreja de Coríntios, do alerta de Paulo para aquela igreja, para aqueles irmãos. Entendeu? Então eu peço desde já que se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Se inscreva também no canal do irmão André Palhares, do canal MDCG, também do irmão Neilton Cardoso, entendeu? Que também está me apoiando, entendeu? No canal Abençoado com Todas as Bênçãos. É o nome do canal, Abençoados com Todas as Bênçãos. Todo domingo ele faz live, amém? Então, vamos lá, meu irmão. Vamos para o que interessa, amém? Então, eu quero trazer aqui, falar sobre o fim que o apóstolo Paulo falou, o fim escatológico que Paulo falou ali, escrevendo em suas epístolas, ali no século I. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui e entender é que essa carta não foi direcionada para nós, brasileiro, nem da Alemanha, nem dos Estados Unidos, não. Essa carta foi escrita aqui para os irmãos de Coríntios, daquela comunidade ali, portuária ali de Coríntios. Então, veja, a segunda observância que nós devemos observar é que essa carta foi escrita no ano 55, depois da cruz, antes do ano 70. Antes de acontecer a grande tribulação, que aconteceu ali em meados ali do ano 66, começou no ano 66 o cerco, mas teve o julgamento mesmo final, o juízo de Deus realmente aconteceu no ano 70. Então veja, a primeira coisa que nós observamos, né, devemos observar, eu já falei. A carta foi escrita para os irmãos de Coríntios, no ano 55. Então, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29, olha o que Paulo diz aqui para os irmãos de Coríntios, alertando aqueles irmãos sobre o tempo que estava se abreviando. Então, presta atenção. Versículo 29. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 diz: Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Olha o alerta de Paulo para aquela igreja. Paulo está dizendo que o tempo estava se abreviando. E aqueles que tivessem mulheres, olha, aqueles que tivessem mulheres ali, Paulo alertando eles, dizendo para eles, que eles tivessem como se não tivessem, que eles estivessem naquele momento ali, vivendo como se fosse solteiro, como se não tivesse mulher. Porque, meu irmão, as perseguições, entendeu? Iria acontecer. Entendeu?
O tempo se abreviava. O tempo estava se aproximando. Os sinais eram visíveis. E Paulo, tentando alertar e orientar aqueles irmãos ali, que eles ficassem atentos, porque o tempo estava se abreviando. Olha, isto porém vos digo, irmãos. Quem é esses irmãos aqui? Nós hoje, do século 21? Não, os irmãos de Coríntios, que não existe mais. Foi para aquela comunidade, para aquela igreja, Paulo alertando a eles sobre o fim que estava se abreviando, o tempo que estava se abreviando. Que tempo é esse que Paulo estava falando? Da grande tribulação que estava para acontecer. Os sinais eram visíveis, meus irmãos. Entendeu? Então, a palavra, essa expressão abrevia, vem do verbo abreviar. Ali falado por Paulo, ali no século I. O tempo que se abrevia, falado por Paulo ali, ele estava se referindo à grande tribulação sobre Israel. Paulo estava alertando, entendeu? Porque nessa comunidade aqui de Coríntios também existia judeus, entendeu? Então veja que isso aconteceu, esse acontecimento, o tempo que estava se abreviando, foi ali para o ano 70, onde aconteceu a grande tribulação. Isso aqui nunca foi para nós, meu irmão. Isso aqui, Paulo não estava falando para nós. De maneira nenhuma. A palavra abrevia, ou seja, vem do verbo abreviar. Significa tornar breve, mais curto, antecipar. Entendeu? Então, observe que Paulo não estava de maneira nenhuma escrevendo isso, se referindo para 2000 anos depois, para 20 séculos depois. Não faz sentido. Os irmãos que Paulo estava escrevendo eram os irmãos de Coríntios. Olha, isto porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Eram os irmãos de Coríntios. Isso aqui eu não posso trazer para os dias de hoje. Essa palavra aqui, essa expressão falada por Paulo, não foi atemporal para nossos dias. Ela foi temporal para aqueles dias. Ali no século I. Isso aqui não tem nada a ver para nós. E veja que o tempo que estava se abreviando, estava falando da grande tribulação. O juízo de Deus que viria sobre Israel. Tropas romanas cercou Jerusalém, invadiu e cercou Jerusalém. Esse cerco aqui durou 5 meses. Começando ali em abril até setembro do ano 70. Só que o cerco mesmo de Jerusalém começou no ano 66. Mas o final, o fim mesmo, entendeu? Daquela guerra entre judeus e romanos, durou só 5 meses. Entendeu? Então veja, isso aqui era um alerta de Paulo, era temporal para aqueles dias. E não para nós. Essa palavra aqui, os irmãos aqui, eram os irmãos de Coríntios. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Porque eles iriam passar por grande aperto, por grande tribulação. Eles iriam passar. O tempo estava se abreviando, meus irmãos. Então, observe que esse tempo que estava se abreviando, falado por Paulo, não estava se referindo para 2000 anos depois, 20 séculos depois. De maneira nenhuma. Eu não posso falar, eu não posso pegar esse texto aqui e trazer para os dias de hoje. Eu estou descontextualizando o texto. Eu não posso falar, né, que o tempo que estava se abreviando, ali falado por Paulo, eu não posso falar para daqui a 2000 anos, para
ou seja, eu não posso falar, perdão, eu não posso falar hoje, falar, olha, o tempo se abrevia. Eu não posso pegar essa frase aqui, ó. Isto, porém, digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Eu não posso falar essa frase aqui, hoje, entendeu? No século XXI, falando essa expressão para 20 séculos depois. E, meus irmãos, olhe, cuidado, que o tempo se abrevia. Para 2000 anos depois, 20 séculos depois, está errado. Essa expressão está errada. Eu colocar um tempo que está se abreviando, que se abrevia, para 20 séculos depois, 2000 anos depois, não faz sentido. Se você, mais uma vez eu digo, se você perguntar para um professor de português, ele vai lhe responder, não. Você não pode colocar isso aí para 2000 anos depois, 20 séculos depois. Numa redação, se você colocar isso aí, você vai tirar nota 0, você vai ser reprovado. De maneira nenhuma, isso aqui, quando Paulo falou há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás, se referia para nossos dias. Paulo não estava dizendo, olhe, daqui a 2000 anos, né? Não, daqui a 20 séculos, daqui a 20 séculos, ou seja, daqui a 20 séculos, daqui a 2000 anos, o tempo que se abrevia agora está perto, vai acontecer. Paulo não estava dizendo que o tempo que estava se abreviando ali seria para os dias de hoje. De maneira nenhuma, não faz sentido. Como também eu hoje, nem você, pode dizer, olha, o tempo se abrevia para daqui a 20 séculos depois isso acontecer. De maneira nenhuma. Está totalmente errados. Erraram feios. Errou feio, doutor. Então veja, o alerta de Paulo era para aqueles dias ali. Paulo não estava falando isso para nossos dias hoje, do século XXI. Então, isto aqui foi escrito, essa carta, esse alerta de Paulo foi para os irmãos de Coríntios. Outra passagem aqui, que se encontra também nessa mesma carta, Paulo alertando aqueles irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 10, vamos lá? Nessa mesma carta, Paulo volta a alertar aqueles irmãos. No versículo de número 11, ele diz assim, ó, ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso. Aviso de quem? Nosso aqui do tempo do século XXI? Os irmãos do século XXI, a igreja do século XXI? Ou para aquela igreja ali no século I, para os irmãos de Coríntios? Olha, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Veja, meu irmão, o fim já tinha chegado. O fim estava se aproximando. Não era o fim do mundo, era o fim do velho Aion, o juízo de Deus que viria. Então, no versículo 1, Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz, ora, irmãos, irmão de Coríntios, não quero que ignores que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Figura de linguagem, aquela pedra. Uma linguagem simbólica. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Veja Paulo fazendo eles relembrarem ali do acontecido quando eles saíram lá do Egito, o povo de Israel. Olha, e estas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber,
e levantou-se para folgar. Isso aconteceu quando Moisés subiu ao monte e demorou a descer, e eles fizeram um bezerro de ouro ali, né? E ali comiam e beberam e fizeram festas ali, e você sabe o que aconteceu. Então Paulo está fazendo eles relembrarem dessa passagem. Ó, então, aí vamos lá, versículo de número 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000 no deserto. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Isso aconteceu no deserto. Aquele povo que saiu ali do Egito. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Veja que Paulo estava dizendo ali, alertando eles, dando exemplo, fazendo eles lembrarem dos acontecimentos lá atrás com o povo quando saiu do Egito. Entendeu? Então, aí Paulo diz aqui no versículo 11, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, aviso deles lá no século I. Paulo estava fazendo eles lembrarem, fazendo uma releitura das escrituras, para que eles viessem entender, para que eles não viessem também a cair, entendeu? Como aquele povo que desobedeceu lá quando saiu do Egito e no deserto, foram picados por serpentes, foram mortos, cobiçaram, se prostituíram, idolatraram. Então Paulo estava aqui alertando aqueles irmãos. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados, para quem já são chegados os fins dos séculos. Já. Não é que iria acontecer 20 séculos depois, mas estava para acontecer ali, próximo. Era ali um presente para o futuro. Entendeu? Estava no presente para o futuro. Paulo estava falando escrevendo isso aqui no presente. E no futuro bem próximo, isso iria acontecer. O fim dos séculos. O fim da antiga aliança. O fim do velho Aion. O fim dos tempos, não foi o fim do mundo. Entendeu? Então, outra passagem que nós vamos ver aqui para terminar, está em 1 Coríntios também. 1 Coríntios, capítulo 15, na mesma carta, no versículo 22, 23 e 24. Olha o que Paulo diz aqui, alertando aqueles irmãos de Coríntios. Presta atenção, olha, 1 Coríntios, essa carta foi escrita no ano 55, depois da cruz, antes de 70. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 diz, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui está falando da ressurreição. No corpo transformado. E isso não aconteceu na cruz. Isso aqui aconteceu no ano 70, na segunda vinda do Filho do Homem. Veja, eu vou ler o versículo 22 novamente. Vamos ler o versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, está falando de Adão, também a ressurreição dos mortos, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Está vendo aqui? A ressurreição do morto veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, que era a segunda manifestação, a parousia, entendeu? Que aconteceu ali no ano 70, na segunda vinda do Filho do Homem. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
veja que a ressurreição dos mortos ainda não tinha acontecido. Num corpo transformado, num corpo celeste. Continuando. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, veja que Paulo estava falando da sua vinda, onde o último inimigo foi vencido. Então, Paulo estava alertando aqueles irmãos ali, ó, daquela igreja, daquela comunidade de Coríntios. Versículo 22, não 23, mas cada um por sua ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Veja, Paulo falando da vinda do Filho do Homem. Quando ele veio, entendeu? Estabeleceu o reino, voltou e entregou o reino ao Pai. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Está falando de governos, de autoridades, dos líderes religiosos, aqueles homens que estavam no governo, no poder. Então, veja o alerta de Paulo sobre o fim. Não foi o fim do mundo que Paulo estava falando. Paulo não estava falando do fim do mundo cosmo. Não era o fim do mundo cosmo, do planeta Terra, do mundo global. O Criador, o Todo-Soberano, nunca falou isso de destruir o planeta Terra. Pelo contrário, ele viu que a Terra era boa, o que ele tinha feito. E ele, quando fez o homem, ele fez o homem para habitar e desfrutar da terra. Ele nunca falou que iria destruir a terra, nem os discípulos, e nem Jesus da carne, o Cristo da carne, o Jesus de Nazaré. A terra foi feita para ser desfrutada, para o homem habitar nela. Vamos ver? Onde é que está escrito isso? Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Versículo de número 26 diz assim, ó. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Olha, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Para habitar sobre toda a face da terra. Então o fim falado por Paulo, o fim escatológico falado por Paulo, não era o fim do mundo cosmo, do planeta Terra, do mundo global, mas era o fim do velho Aion, da antiga dispensação, da lei de Moisés. Entendeu? Então era o fim de um governo humano, dos sacerdotes levíticos, para entrar um governo espiritual. O reino de Deus hoje é espiritual, onde ele reina pelos séculos dos séculos, de geração em geração. Ele tem o domínio e o poder desse reino, esse reino que é espiritual. Esse reino está dentro de cada um dos filhos de Deus. Não existe essa que Deus viria um dia destruir o planeta Terra. Não existe isso. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, olha o que o sábio escreveu. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz, ó, Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, está escrito, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Será que nós estamos falando uma língua aqui, o grego, o aramaico, que a gente não vem a entender? O hebraico? Claro que aqui está escrito aqui no hebraico, mas será que aqui a gente não consegue entender no português aqui falado para nós? Porque foi escrito a Bíblia aqui para nós hoje entender no português. É uma língua aportuguesada. O que é que está escrito aqui?
que as gerações seriam destruídas, teria seu fim um dia, e a terra também seria destruída para sempre? Ou aqui está falando o contrário, uma geração vai e outra geração vem. Isso já vem há muito tempo, desde que mundo é mundo, meu irmão. Desde que foi criado as gerações. E isso vai continuar pelos séculos dos séculos. Uma geração vai e outra geração vem. Mas a terra permanece para sempre. Aqui não está falando que a terra seria destruída, que toda a humanidade, todas as gerações seriam destruídas um dia. Claro que toda geração vai ter que passar. E vem outra geração. Entendeu? É nesse sentido que a geração acaba. Vai passar uma geração, vem outra geração, sim. Mas continuam. O habitat do homem aqui na terra. Porque o homem foi feito para o homem habitar sobre toda a face da terra. E a terra permanece para sempre. Meu irmão, será, meu irmão? É ser muito desonesto. Em você estar vendo isso aqui e ainda está querendo, ainda continuam essa manipulação, esse engano, dizendo que a terra vai ser destruída um dia. Toda a geração, toda a humanidade vai ser destruída. Jesus vem buscar a sua igreja. Vem não, meu irmão. A vinda do Filho do Homem, não é nem do Filho do Homem hoje mais, não vem mais. A vinda, a nossa ida, o nosso retorno hoje para a eternidade, os filhos de Deus, é quando o corpo tombar. Aí o pó volta para o pó como era e o espírito volta para Deus que o deu. Não está falando dessa maneira, de maneira nenhuma, estava falando aqui que a terra ia ser destruída, que a geração ia ser exterminada de uma vez para sempre. Não está falando nada disso aqui. De maneira nenhuma. Salmos 145, versículo 13 diz, olha, o teu reino é um reino eterno, ô glória, o teu domínio dura em todas as gerações. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. Uma geração vai, uma geração vem, mas a terra permanece para sempre. É muito claro, meu irmão. Então, é essa palavra que eu quero deixar aqui, nesse dia, para todos meus irmãos. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Não se esqueçam, meu irmão, de deixar o like. O like é muito importante para o crescimento do canal. Tem muitas pessoas assistindo aí a live, assistem. Tem muitas pessoas visualizando, mas não dá o like. Eu não sei porquê as pessoas assistem e não dão o like. O like é importante, meu irmão. Nós estamos num só propósito. Nós que estamos em graça. Vamos se unir mais, cada dia mais. Vamos levar esse evangelho para frente. Vamos levar esse evangelho adiante. Entendeu? Deixe seu like, se inscreva no canal. Tem pessoas que assistem as mensagens, mas não se inscrevem no canal. Tem pessoas que assistem a mensagem, mas não dá o like. Eu não sei como é, eu não consigo entender. A não ser que seja filhos da escrava que não está de acordo com esse entendimento. Mas os filhos de Deus, os filhos da luz, aqueles que estão livres através desse evangelho, nós que fomos iluminados, nós temos que se unir cada dia mais. Assista as mensagens, mas se inscreva no canal, dê seu like, o like é importante, amém? Então, graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.